Olá, sejam bem-vindos à Semana da Economia. A seguinte palestra foi realizada no dia 27 de setembro, às 8 horas, e trata sobre o tema A Unificação da Moeda na América Latina, Críticas e Consequências. A palestra contou com a presença da professora doutora Patrícia Cunha, que é doutora em Economia de Empresas pela Fundação Getúlio Vargas, e com o professor doutor Fábio Terra, que é doutor em Economia, com ênfase em Economia do Desenvolvimento, pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Prazer tremendo estar aqui com vocês na Semana de Economia e agradecer também a Patrícia, que aceitou a minha chegada na última hora nessa sessão. Eu e Patrícia combinamos a seguinte lógica para vocês. Como essa mesa é sobre a moeda única sul-americana, e como esse debate ressurgiu há algum tempo, mas há pouco tempo, no Brasil, em função de um artigo dos caros colegas e amigos, né, Gabriel Galípolo e Fernando Haddad, eu propus a Patrícia que a gente tentasse fazer com que o Gabriel Galípolo... E aí, meu cara? Tudo bem? Tudo bem. Tudo bom. Bom dia. Bom dia. Com que o Gabriel Galípolo, que foi um dos propositores, gravasse uma entrevista explicando qual é a proposta da moeda única. Tudo bem? Nesse instante, não daria para chamar o Fernando Haddad, porque ele está em campanha de governo do Estado, e talvez a gente pudesse ter alguma coisa da lei de resguardo. Tá? Então, era mais fácil falar com o Gabriel. O Gabriel é amigo nosso, tá? É amigo meu, amigo da Patrícia, do Gabriel Rossini, e topou prontamente gravar esse vídeo para explicar a proposta para vocês, para conversar sobre as motivações, os desafios, o benefício, tudo que envolve a criação de uma moeda única da América do Sul. Né? Então, a gente começa essa sessão com esse vídeo, né? E depois disso a professora Patrícia entra e faz umas exposições, né? E depois nós interagimos com vocês, e aí eu também participo conversando com questões que eventualmente vocês trarão, e nós esperamos que vocês tragam essas questões. Tudo bem? Então é por isso que tem essa tela aqui, por isso que eu trouxe essa caixinha de som, para a gente poder escutar um dos criadores da ideia, trazer essa ideia para vocês aqui. Tudo bem? Então, testemos. Tem uma pequena edição no começo do vídeo, porque a internet oscilou. E em algum momento a internet também acaba não colaborando muito, mas vai ficar funcional e compreensível. Toda ajuda para poder ter de fazer a coisa funcionar, eu aceito. Entendo muito mais disso do que eu, não entendo nada. Mas olha assim, se for, só tirar aqui do canto. O pessoal do fundão? Consegue não ver, não? O teste. Perfeito. Então, Gabriel, muito obrigado por estar aqui conversando conosco. Alunos do Sr. Gabriel Galípolo, economista pela PUC São Paulo, mestre também política, também pela PUC São Paulo, e junto com o Fernando Haddad, eles fizeram a proposta de uma moeda única para a América Latina. E quando vocês escolheram esse tema para a Semana de Economia, para o mini curso da Semana de Economia, então nada melhor do que ter um dos propositores aqui para explicar para vocês o que foi
motivação dessa proposta e muito obrigado por estar aqui conversando. Eu que agradeço, grande amigo estar aqui falando com você, é um prazer bater esse papo com vocês. Fiquei muito contente de saber que os alunos demonstraram esse interesse por esse tema. Poxa, eu tenho certeza, vou comunicar ao Fernando, que também vai ficar com certeza muito contente desse tema. Agradeço aos alunos e agradeço a você pela oportunidade. Eu acho que a gente pode separar em duas motivações principais do debate do tema. Primeiro, uma motivação mais estrutural. E aí, na motivação estrutural, eu sou obrigado a te citar aqui, eu tive a oportunidade que você me deu de escrever um artigo com você sobre política monetária, e lá você tem uma frase lapidar ali, que é maravilhosa, explicando o quanto que a política monetária brasileira ela é dependente, determinada, influenciada pela política monetária norte-americana, né? Um tema que eu tenho certeza que vocês tratam com os alunos ali, a questão das soberanias e das hierarquias entre moedas, né? E como esse é um problema que afeta países com moedas de baixa conversibilidade ou países emergentes, né? Esse tema é um tema que hoje a gente conhece de maneira muito evidente o que está acontecendo na economia brasileira. Não é um caso específico desse período, mas vejam, a gente está passando por um ano que a gente está saindo de uma taxa de juros de 2% e se aproximando de 14%, né? 1.200 basis points de elevação da taxa de juros, no mesmo ano que a gente declara estado de emergência ou calamidade para fazer um programa de transferência de renda, porque as pessoas estão sem renda. Então, essa dicotomia, esse antagonismo, vamos dizer assim, que poderia existir quando eu olho para a monetária e para a fiscal, explica ou demonstra, evidencia que o programa de metas de inflação, por exemplo, no Brasil, não funciona geralmente de maneira tradicional que a gente costuma ver nos livros textos de macroeconomia, como uma inflação que simplesmente é um sintoma de uma economia superaquecida e que demanda uma elevação de juros para conter essa demanda. Há um problema claro da influência da relação de prêmio oferecido pela taxa de juros norte-americana e para você reter no seu portfólio posições em moedas mais fortes, como o dólar, e o prêmio para você que você oferece para investidores que carregam no seu portfólio posições em reais. Então, em grande medida, muitas vezes a política monetária está respondendo, elevando taxa de juros, justamente para tentar aumentar esse prêmio do real e conter a desvalorização do real perante o dólar e ter benefícios, colher benefícios desse impacto na política monetária. Inclusive, o próprio diretor de política monetária do atual Banco Central disse isso, que esperava no segundo semestre os efeitos da apreciação cambial para tentar conter a inflação. Então, em grande medida, é voltar esta discussão sobre o nível de indexação que a nossa moeda carrega com o dólar, né? Quando a gente olha para os nossos vizinhos, muitas vezes a gente vê que tem uma indexação ainda mais radical para isso. Mas no Brasil também temos uma série de produtos e serviços que não são tradables e carregam um grande componente de influência do dólar. Então, esta lógica de que a gente precisa endereçar esse problema da conversibilidade, de como isso limita a nossa possibilidade de fazer uma política monetária que está observando as condições econômicas domésticas, de emprego, por exemplo, ele é um tema que eu diria de fundo estrutural que nos acompanha nas últimas décadas ali, né? Você, Fábio, escreveu muita coisa sobre isso, mas tem uma grande literatura sobre esse tema. E do ponto de vista conjuntural, eu acho que o tempo que aconteceu como reflexo e reação à invasão da Rússia na Ucrânia descontinuou uma possibilidade de um novo período, né? Talvez a possibilidade possa soar mal, porque é uma coisa terrível, toda guerra é uma coisa terrível, mas o que eu estou tentando dizer aqui é a resposta que foi colocada pelos Estados Unidos como retaliação à Rússia inaugura uma nova fase. Para a gente utilizar uma outra autora, que é a Conceição Tavares, vai escrever, ali, acho que nos anos 90, se não me engano, sobre a diplomacia do dólar. A gente migra de uma fase de uma diplomacia do dólar para o dólar utilizado como um instrumento de guerra, efetivamente, né? A ideia de você cancelar reservas internacionais realmente foi um movimento bastante forte, vamos dizer assim, dos Estados Unidos para com a Rússia, onde vários bancos, não foram acadêmicos de esquerda, vários bancos disseram, olha, a partir de agora, os gestores de reserva vão ter que observar com mais cuidado como é que eles carregam as suas reservas. Então, vai ser mais possível carregar suas reservas internacionais numa única moeda, dado que pode acontecer o que acabou de acontecer com a Rússia, com qualquer país, é preciso pensar uma diversificação. Então,
tem um diagnóstico de uma possibilidade de fragmentação do sistema. A gente não quer aqui cravar se o dólar vai perder a sua posição, não vai perder a sua posição. Acho que isso é um exercício de futurologia muito complexo para se fazer. Mas o que a gente está observando está começando um processo de fragmentação, né? E de um mundo com uma disputa entre blocos ali, e que se o Brasil quiser não ficar dependente, orbitando algum desses blocos, e dependente de quantidade monetária, inclusive, para o Brasil ganhar algum tipo de gravidade e peso nessas relações internacionais e econômicas, é importante, ou talvez a gente tenha mais peso enquanto um bloco. E nesse sentido, que as relações comerciais e econômicas entre esses países desse bloco não dependam da disponibilidade e oferta de uma moeda de um terceiro país que não está envolvido nesse comércio e nessas relações econômicas, talvez seja um ponto que possa retirar entraves para que essa integração possa acontecer. Então, basicamente, esse é o plano de fundo da ideia. Sensacional, Gabriel. E em termos da proposta, assim, o que foi a proposta de vocês e, minimamente, assim, como é que ela se operacionalizaria? Tá? Ótimo. Você sabe que você foi dos primeiros a demonstrar apoio, porque você, como dá aula no tema, das pessoas que mais entendem, rapidamente sacou o que estava colocado ali. Acho que tem uma confusão de início que precisava retirar do horizonte, que era, muita gente leu e falou, bom, é um euro. Estamos propondo uma moeda única, né, para a região. E realmente não era a proposta. Eu acho normal que as pessoas pensem, porque realmente é um paradigma o euro, mas vocês vão poder tratar isso com muito mais detalhe no curso, no mini curso, mas é sabido todas as complexidades que existem para a integração de uma moeda única, nas várias dimensões que envolve a política econômica, tarifas, tributação, uma série de questões que são complexas, né? E, para além disso, existe sempre uma crítica que vem sobre a perda, vamos dizer assim, de autonomia, ou algum grau de autonomia e soberania para as políticas monetárias, né? Sempre aquela dificuldade de qual é a taxa de juros adequada, para escapar da palavra equilíbrio. E quando a gente olha para as economias gregas, alemã, italiana, espanhola, né? A proposta nossa claramente é inspirada, para não dizer copiada, da proposta que está colocada pelo Keynes em Bretton Woods, dizendo, olha, meus caros, não faz sentido que um país tenha um poder exorbitante, que já foi dito por alguém, de deter a moeda internacional. Vamos criar um sistema de compensação aqui, de uma clearing, para que a gente possa convencionar uma unidade de compra, um meio de pagamento, uma reserva internacional para o comércio entre os países, para que nenhum país seja acometido com o problema da transferência de recursos, como tinha sido visto em vários outros países antes. Então, a nossa proposta, para facilitar, acho que como referência, acho que os alunos, com certeza, aqueles que foram seus alunos, que são seus alunos, travaram contato com isso, é realmente uma inspiração totalmente na ideia da proposta keynesiana, limitada a um espaço menor. Infelizmente, adoraria que fosse mais amplo, mas menor aqui. Então, a ideia não é substituir as moedas nacionais, sim criar uma moeda para as relações econômicas entre os países da região, para, de novo, porque é que quando eu vou importar ou exportar, ou realizar investimentos na Argentina, ou Brasil, Uruguai, seja quem for, eu dependo da disponibilidade de oferta de moeda norte-americana que não está participando disso. É tentar conseguir reduzir essa pressão, essa necessidade que a gente vê hoje acossar e afligir muito mais os nossos vizinhos. Estamos vendo de novo a Argentina voltar a fazer acordos com a FMI e encontrar determinações para a sua política monetária em cima disso. O Chile também agora fazendo o mesmo. O Brasil tem uma vantagem de deter reservas internacionais, mas a gente já assiste bastante gente no debate, inclusive durante a eleição aqui. Então, olha, é muito importante a gente voltar a tentar olhar para a região, se consolidar com o bloco e tentar ingressar nas negociações, por exemplo, com a Europa, que é uma região que vai precisar muito da gente, inclusive, ou tem uma complementaridade, talvez precisar muito da gente, seria um pouco de pretensão da minha parte, mas tem complementaridade grande ali, até pelas condições que estão se descortinando ali. Como é que a gente consegue, como bloco, ter um pouco mais de peso e relevância para sentar nessa mesa? Legal, Gabriel. Para a gente caminhar em uma síntese, eu tenho duas questões. Tá? A primeira é de uma forma mais sintética, você já pincelou muito do que eu vou perguntar agora. Se a gente caminhar para os alunos, quais seriam os benefícios de uma moeda comum, tá, da América do Sul?
esportiva. Então, acho que assim, a gente tem um tamanho de mercado que fica bem mais relevante e significativo. Num momento em que a gente está discutindo um pouquinho, né, tem gente já falando em desglobalização, que é uma forma um pouco mais forte sobre esse sistema de discussão que chama de reshore, né, ou seja, com tudo que aconteceu com a pandemia e a guerra, se recolocou bastante a discussão sobre entraves logísticos que podem provocar rupturas na cadeia de oferta com algum tipo de reflexo do processo inflacionário. Então, essa ideia de mercados regionais mais integrados e com mais proximidade parece que está ganhando de novo alguma relevância. Eu acho que pode-se pensar em complementariedades entre essas economias deste mercado regional aqui, que pode fomentar plataformas e parques industriais aqui dentro, que a gente consiga migrar e que a nossa região consiga voltar no tema que foi virado do século anterior, né, de reprimarização, e que a gente foi ficando simplesmente uma economia que estava muito voltada para abastecer em commodities, que a gente possa pensar em agregar complexidade, em homenagem a alguns dos nossos amigos aqui da nossa cadeia produtiva e voltar a desenvolver empregos e tecnologia internamente aqui. E hoje eu sinto, acho que está muito colocado isso nessa discussão, de que as restrições que a região sofre estão muito associadas ao grau de sombra de dolarização que foi colocado. Eu acho que esse é um tema comum. Durante todos os anos 90, né, você ensina aí, Fabião, todas as economias da América do Sul, quase, ou todas as economias que tiveram que escapar do processo inflacionário, fizeram isso com um programa de estabilização com algum grau de sombra de dolarização, né? Isso foi muito eficiente em combater a inflação, mas isso gerou esse cenário que a gente estava comentando, onde muitas vezes se apresentam restrições da política econômica, e em especial da política monetária, em observância dessa relação do câmbio. E aí eu acho que o principal benefício é esse, é óbvio, ninguém está dizendo que a gente vai deslocar o dólar, que o dólar não vai ter mais, não é disso, mas é ampliar graus de liberdade. Ou seja, acho que é tentar buscar, quando a gente fala de autonomia não é a palavra adequada, tem uma ideia de autônomo muito fora do mundo, mas é ampliar graus de liberdade em busca de alguma maior soberania desse ponto de vista. Então, que você consiga ter relações econômicas em bloco, que possa ter uma complementariedade, que tem algum grau de liberdade em relação a essa dependência, vamos dizer assim, ou essa determinação, ficar nessa posição caudatária de que você está sendo amarrado para um lado ou para o outro, em função do que acontece com a política monetária internacional. Eu acho que é muito importante, em especial nesse momento, porque desde 2008, eu acho que desde os anos 2000, mas em 2008 para cá, realmente é um cenário muito diferente do que estava acostumado, né, Fábio? A gente que estuda a economia brasileira, no século XX, ele é muito associado às crises cambiais, às crises do balanço de pagamento, um tema que distensionou um pouco com toda a abundância de liquidez que aconteceu nos últimos anos, mas que agora ele está voltando a ficar um pouco preocupado, porque está no horizonte um cenário com juros um pouquinho mais alto lá fora, uma inflação um pouquinho mais alta e um crescimento um pouco mais difícil. Para a gente que vivenciou de maneira, que estudou e leu de maneira tão traumática como é que foram os efeitos disso, nos preocupa de novo. Então, como é que a gente entra nessa dança, como é que a gente entra nessa história com algum grau de liberdade um pouco maior? Eu acho que é isso, é buscar uma dependência menor de uma moeda que a gente não tem nenhum tipo de controle para parcela de relações econômicas que podem existir aqui no bloco, que podem evoluir, crescer, porque eu acho que a ausência de disponibilidade de moeda é um entrave. Muitas vezes, muita gente colocou essa nossa ideia como sendo algo que rivaliza com toda a outra agenda de integração que já existe aqui para a América do Sul. Não é essa a intenção. A intenção é o contrário. Essa agenda está bem colocada. A gente só acha que ela sofre um problema, e eu tenho certeza que o Fábio vai poder falar isso muito melhor do que eu, na economia, esse tema da moeda é importante. Então, enquanto a moeda se apresentar com uma restrição, o resto fica com uma certa dificuldade. Acho que a gente tentar retirar esse obstáculo, mover um pedaço desse obstáculo, pode oferecer essa possibilidade para a gente. Ótimo, Gabriel. E essa dúvida nas perguntas sintéticas para a gente caminhar para o encerramento da conversa quais são os desafios da implementação e da operacionalização dessa proposta?
eles são enormes mesmo, meu cara. Acho que tem desafios políticos, né? Políticos mesmo, de como é que vão se dar essas negociações, até porque é um bloco heterogêneo, apesar de ter ficado dependente dessa relação mais de commodities, mas você tem relações econômicas distintas ali, né? Como cada um desses países já estão mais próximos de outros blocos, seja a China, seja a Europa, seja os Estados Unidos. Então, essas discussões também são ultra complexas. Acho, do ponto de vista estrutural, também econômico, né? Falando do Brasil, tem reservas. Eu lembro logo nas primeiras conversas, que talvez eu tomando uma liberdade de contar uma inconfidência que é anedótica, mas quando os primeiros assessores do governo argentino nos procurou em função do texto, uma das primeiras colocações foi: olha, tudo bem, mas se a gente fizer uma capitalização inicial, poderia ser com algum outro de ativo que não as nossas reservas, porque vocês têm reservas, a gente não tem reserva para capitalizar, e obviamente não é essa a intenção. Se você quisesse reproduzir a qualquer tipo de relação com lastro de moeda, você estaria reeditando o problema numa outra escala. Não é essa a intenção. A gente está baseado numa teoria monetária endógena. Então, essa não é a nossa intenção. Mas, assim, essas condições estruturais distintas de países que estão, por exemplo, precisando de socorro da FMI neste momento, de países que são credores líquidos internacionais como o Brasil, estruturas econômicas distintas, mercados com tamanhos distintos, mercados financeiros com estruturas e dimensões distintas. A gente vai pegar países que têm o mercado mais pulverizado, países que têm um mercado mais concentrado, países com atuação mais do Estado, que tem tabelamento de taxa de juros, países com mercado financeiro como o nosso. Então, essas condições são bastante heterogêneas. Eu acho que é um processo longo, obviamente, não é do dia para a noite, mas eu diria que a heterogeneidade das economias, tanto nas suas estruturas de mercado financeiro e de estrutura econômica, e do momento conjuntural de países credores e países devedores internacionais, associado às questões políticas de correlação já com alguns blocos específicos que são mais fortes, eu acho que são os temas centrais. Ou seja, eu acho que o Brasil é um ponto-chave, né? Ou seja, acho que é normal que cada um desses países já esteja buscando a sua relação neste mundo mais fragmentado, mais próximo de algum desses blocos. Tentar fazer com que todo mundo se volte para a construção desse bloco passa pelo papel do Brasil, para citar um autor com terreno da minha família ali, do Brasil reparar um tema histórico de virar de costas para a América Latina, o Brasil deixar de ser um país de costas para a América Latina. Legal, Gabriel. Bem, só posso lhe agradecer. Tenho certeza que os alunos vão ganhar muito, né? E vão ficar super felizes com essa surpresa de um propositor, junto com o Fernando Haddad, estar conversando com eles, ainda que remotamente. Muito obrigado por estar aqui conosco, Gabriel. É um prazer tremendo e a gente espera um dia em que você estiver menos atribulado com a agenda de trabalho, presencialmente aqui conosco no FABC. Eu que agradeço, também é sempre um prazer estar contigo, que é um grande irmão meu. Espero esse convite mesmo para estar aí próximo, e assim, a gente está muito contente que vocês tenham proporcionado isso para a gente, porque a ideia do texto do Fernando era tudo menos ter uma proposta encerrada, era iniciar o debate, era abrir o debate. A gente tem convicção que tem uma série de lacunas e imperfeições naquilo que a gente escreveu, e que isso só vai ser construído e desenvolvido com o engajamento de pessoas como você, de alunos que vão vir estudar o tema, desenvolver pesquisa em cima do tema. A gente sabe que a nossa intenção era dar início à conversa, e quando a gente vê acontecer coisas como essa que você está proporcionando aqui, a gente fica muito contente de acreditar que a coisa está andando e está evoluindo, e que isso vai ser passado. Isso é uma ideia de todos nós, vai ser uma bandeira de todos nós. Muito legal, agradeço, Fabio. Nós agradecemos, Gabriel. Muito obrigado, cara. Não, quero você aqui com o meu pertinho. Você não quer ficar aqui pertinho? Eu não consigo conversar com
consigo ficar de pé? Tudo bem? Deixa eu tirar aqui. Você pode movimentar. Isso. Eu queria começar agradecendo muito o Centro Acadêmico, CASSE, pelo convite, pela organização. Considero a Semana de Economia um evento bastante importante. Espero que no ano que vem a gente volte para os auditórios grandes, mas estamos, de qualquer forma, muito felizes de estar aqui presente. Agradeço imensamente ao Fábio, né, por ter trazido essa apresentação do Gabriel Galípolo. Eu não conhecia, né, eu assisti junto com vocês e gostei bastante, né? O Gabriel é sempre uma pessoa muito instigante, né? Tomara, estou torcendo aí que ele esteja envolvido no próximo, né, na política econômica, que aí espero que seja desenhada aí no futuro muito recente. Pensando assim um pouco nessa apresentação, eu acho que eu vou falar um pouco de coisas um pouco diferentes, um pouco de coisas similares que o Gabriel trouxe, aqui para eu não falar demais. A proposta, então, que o Centro Acadêmico trouxe para mim foi pensar esse artigo e esse desafio de pensar a unificação, criar uma moeda única na América do Sul, como que a gente poderia pensar nisso, né? Críticas e soluções. Então, o artigo foi a motivação, a criação de moeda sul-americana para acelerar a integração regional. Então, o destaque que eu queria chamar a atenção, que eu acho que o Gabriel já chamou o Fábio nas perguntas também, né, do texto, que estão lá por trás. Então, é ampliar a soberania, garantir liquidez internacional como pré-requisitos para fomentar o comércio e fomentar aí maior investimento intra-regional, né? Então, quando a gente olha essas ideias que estão no artigo, se vocês virem, eu disponibilizei até o artigo para vocês na página do Moodle, né, do nosso curso, vocês vão ver que é uma ideia muito diferente da União Europeia, né? Não é pensar no que é a União Europeia, pelo contrário, eu acho que é olhar muito mais o que está acontecendo no Sudeste Asiático, que é a região mais dinâmica que a gente tem no mundo, que é uma região que está conseguindo construir um certo regionalismo monetário e fomentar liquidez internacional. Eles não criaram uma nova moeda, talvez esse seja um dos passos seguintes, mas eles têm fomentado uma forte cooperação e coordenação monetária e financeira, que é isso que eu acho que o Gabriel vem sugerir nesse texto e que eu gostaria de colocar um pouco mais teoricamente. Então, é o grande desafio, que eu acho que o Gabriel já colocou, né, nas perguntas do Fábio. A região, né, América do Sul, América Latina, é caracterizada por uma forte heterogeneidade estrutural e macroeconômica da região. Então, a gente sabe que os países voltaram a se tornar primários exportadores, né? Então, esse é um grande desafio aí, de superar isso, de voltarmos para o caminho de uma economia mais complexa, voltar a uma determinada industrialização ou resgatar o tema do desenvolvimento econômico, né? Quando eu estava pesquisando, estudando aqui para isso, é lógico que tem muitos desafios, né? Um grande desafio no momento é a discussão, por exemplo, na Argentina, que está acontecendo de uma eventual dolarização, né? Isso me assustou bastante, né? A Argentina está passando por uma crise bastante, né, severa, uma crise de balanço de pagamentos, teve que ir ao FMI novamente, está renegociando o FMI, está com uma inflação elevada, em torno de 70%, e voltou-se a discutir a dolarização na Argentina. Então, mais uma vez, é a urgência desse tema, né? Então, esse tema de criar uma moeda unificada. Enfim, eu acho que essa proposta de uma moeda nova, ela é bastante arrojada. Eu acho que a gente poderia começar pensando em aumentar a cooperação
monetária e financeira para fomentar, né, esse processo de integração. Então, a união monetária seria a consagração desse processo aí que eu estou chamando de criar uma moeda única, né, para a região. Uma moeda única que não é substituir as moedas nacionais, mas uma moeda principalmente para permitir, para fomentar, para impedir que os países latino-americanos sofram tanto de problemas de balanço de pagamentos, de escassez de moeda forte, que tenham tantos problemas como historicamente já tivemos, e como o Gabriel sinalizou na apresentação dele, tem grandes chances de voltarem a acontecer por conta da conjuntura que a gente está fazendo, né? Então, países que concordam em criar uma moeda única, que será gerida por uma política monetária única, né? Então, isso é uma delegação de soberania monetária para uma instituição que administrará essa moeda. Essa proposta sempre tem vantagens e desvantagens. Na semana passada a gente estava discutindo, né, as vantagens do câmbio fixo, a estabilidade que isso traz, né? E a grande desvantagem, a dificuldade de administrar, né? De pensar aí um sistema como esse, né? A literatura vai sempre dizer, não existe o regime de câmbio ideal, existem sempre vantagens e desvantagens, a gente tem que olhar o contexto, pensar o momento histórico que estamos vivendo, quais são os desafios e qual é a melhor forma de lidar com eles. A inspiração, quando eu li a proposta, né, que foi colocada pelo Fernando e pelo Gabriel, pelo Gabriel, eu logo percebi que não era o euro, né? Por quê? O euro é uma inspiração, que a gente fala, uma inspiração teórica nas teorias das áreas monetárias ótimas, né, que foi desenvolvida a partir dos anos 60 e que foi uma construção, né, a partir de uma hora em que foi construindo uma integração comercial, e essa integração livre comércio, foram construindo as instituições, fazendo harmonia. O que está por trás, que eu acho que ficou muito claro na apresentação do Gabriel, é que nessa concepção, como ela está baseada numa concepção teórica mais convencional, a moeda, né, não tem nenhum papel relevante, né? A moeda no longo prazo é neutra, né? A economia no longo prazo tende para o seu produto potencial, né? Não há essa distinção de hierarquia de moedas, quer dizer, essa separação que você existe, uma moeda que é uma moeda soberana, como é o dólar, que tem um privilégio exorbitante, e, por exemplo, né, o Brasil emite uma moeda que está na periferia do sistema, uma moeda não conversível, mais dificilmente aceita, e etc. E esse modelo da teorias monetárias ótimas, para ele funcionar, ele pressupõe, né, que a moeda não tem papel, e ele pressupõe sempre a livre mobilidade dos fatores de produção, né, e flexibilidade dos salários. Né? Então, a crise na Grécia, né, principalmente, mas a crise em todos os países da periferia do euro, por exemplo, nos mostrou claramente as dificuldades e os desafios, né, que representaram a criação do euro. Né? O euro, por exemplo, não pressupunha que o Banco Central Europeu desempenhasse o papel de emprestador de última instância. Né? O Tratado de Maastricht, que foi acordado, não pressupunha que existiria esse papel, né? Que existiria, né, uma instituição que poderia fazer o resgate caso houvesse, né, problemas de liquidez no sistema. Coisa que a economia americana, né, o Fed americano faz a todo momento, né, de resgate e de papel de fazedor de mercado, papel de emprestador de última instância. Então, eu acho que claramente não é isso que o texto deles estavam propondo, mas era resgatar dentro da teoria do desenvolvimento econômico, né? Então era um resgate de uma inspiração heterodoxa de maior integração e cooperação monetária regional, né? Daí algumas referências, né? A CEPAL, desde 1959,
ela propõe, né, a criação de uma moeda única, né? E esse projeto de integração regional, ele faz parte até da nossa Constituição, né? Tem um capítulo lá da nossa Constituição que prevê também que vamos aumentar aí a integração. Então, eu até citei a Bárbara Fritz e o Antônio Ocampo, que é atual ministro da Fazenda, eu acho que é, né, da Economia da Colômbia, né? Que são os grandes defensores dessa ideia que a gente tem que aumentar a cooperação financeira e monetária, criar mecanismos de liquidez na região, criar... eles avançam até bancos de fomento para você aí instigar, promover o maior comércio, né? Então, eu resgato essa ideia deles, essa proposta, como dentro um resgate, uma volta à tradição do desenvolvimento econômico, né? Então, uma proposta que está dentro de... A gente tem que voltar a discutir desenvolvimento econômico. E a minha inspiração, então, não é o euro, é muito menos o euro, mas é muito mais a região mais dinâmica que a gente tem hoje no globo, que eu considero, que é a região do Sudeste Asiático, que eles estão desde a crise de 97, né, quando a região da Ásia abandonou a tentativa de manter câmbio quase, arranjos mais fixos de câmbio, eles sofreram uma grande crise e desde então eles têm realizado criado uma série de instituições, mecanismos de governança ou propostas de integração, né? Então foram os asiáticos que começaram a juntar reservas internacionais, né? Então é impressionante, a gente passou a crise da pandemia sem precisar ir ao FMI. Na América Latina, quase todos os países foram ao FMI durante a crise pandêmica, né? O caso mais grave, a gente já falou que é o da Argentina, mas Chile, Peru, Equador, né? Paraguai, Bolívia, né? Todos precisaram de algum mecanismo aí de resgate para honrar os seus compromissos, né? E a região da Ásia aí é a região mais dinâmica, né? Então eles criaram mecanismos de swaps, né? Então, a gente sabe, na crise financeira internacional de 2007 e 2008, o Fed americano criou mecanismos de swap com vários bancos centrais, o Brasil inclusive. De novo, na crise pandêmica, o Fed americano criou mecanismos de swap, né? Na Ásia, eles têm a ASEAN, né? O Sudeste Asiático, junto com o Japão, China e Coreia, eles têm mecanismos, por exemplo, bilaterais de swap, de socorro, durante crises de balanço de pagamentos ou crise de liquidez. Então, eu fiquei super contente, porque eu falei assim, ai, que delícia, né? Nós vamos voltar a discutir desenvolvimento econômico, nós vamos voltar a discutir propostas mais arrojadas, principalmente porque, enfim, a América Latina passa por um processo de enfraquecimento das suas instituições, de fragmentação, e é urgente, né? Eu acho que a gente resgatar isso. A teoria, em grande parte, que a gente aprende sobre o processo de integração, geralmente mostram que você tem uma sequência, né? Que você vai da área de livre comércio para a União Aduaneira, para o mercado comum, e daí você vai criar a área econômica monetária e depois a união política, né? O Brasil, por exemplo, no Via Mercosul, né, da qual faz parte Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai e Venezuela, que está suspenso, mas enfim, de alguma coisa faz parte, a gente estaria na fase do mercado comum. Nós já tivemos várias tentativas de criar uma moeda única ou de fazer protocolos que vão criar, e essas tentativas até agora fracassaram. E, enfim, o que a literatura, muito inspirada no que está acontecendo no Sudeste da Ásia, de novo, a região mais dinâmica, que mais cresce, que mais tem conseguindo se integrar, é propor assim, olha, não tem que começar do livre comércio para criar moeda única, mas a gente tem que começar
de arranjos de maior coordenação e cooperação monetária e financeira, né? Para daí a gente fomentar o comércio, né? Então, a ideia assim, por exemplo, até acho que até o ano passado, até esse ano, eu não lembro, tinha o BNDES tinha um convênio, CCR, convênio de crédito recíproco, que era uma linha de crédito que era operacionalizada pelo BNDES também, poderia emprestar já emprestou muito para a construção, sei lá, de uma hidrelétrica, de uma ponte, de um metrô, sei lá, na Venezuela, no Peru, e etc. E quando o BNDES emprestava esse dinheiro, em geral, esse dinheiro estava vinculado a contratar empresas brasileiras para fornecer a produção e etc. Então, você fomentando, o Ocampo vai defender isso, fomentando o crédito, você ajuda também sair as opções, né? E não aí né, dar as costas aí para a América Latina, que infelizmente... Na verdade, o processo de integração do Brasil com a América Latina, ele tem momentos que ele se aprofunda, ele cresce, nosso comércio cresce. No período de bonança e no meados dos anos 2000, né, 2003 a 2012, mais ou menos, aumentou bastante a nossa integração, aumentou muito o nosso comércio com a região, e agora, né, esse comércio está bastante restrito. Isso é muito preocupante, porque quem compra nossas manufaturas são nossos vizinhos, né? Então, quer dizer, a China compra matéria-prima, né? A gente exporta commodities, mas para a Argentina, para a Venezuela, para o Chile, para os outros países da América Latina, a gente, em geral, consegue exportar bens mais complexos, bens mais sofisticados, bens que geram maiores inovações, né, no seu processo, geram economias de escala, maiores inovações no seu processo produtivo, né? Então, essa maior coordenação monetária e financeira, né? Então, criar fundos públicos de liquidez regional para funcionar como prevenção à crise, né? Rolagem de dívida, hedge para crédito, introduzir um sistema monetário regional de bandas, ajudar a promoção, né, de maior sincronia na política cambial. Se você olha para o leste asiático, eles não têm câmbio fixo, nem bandas cambiais, originalmente todos adotam regime de câmbio flutuante, mas a oscilação e a volatilidade é muito menor lá do que, por exemplo, na América Latina. Então, essas formas de cooperação, elas têm propiciado, têm ajudado bastante, vamos dizer, a caminhar na direção do que seria uma moeda única, né? Eu acho que essa moeda única, ela é importante ser colocada como uma proposta, como uma construção que a gente deve construir, né, as instituições aí para caminhar nesse sentido, né? Então, eu entendo como a união monetária a expressão mais avançada da cooperação macroeconômica, e que a gente deveria caminhar como um processo de desenvolvimento econômico, né? A importância de você criar essa cooperação. Inicialmente, ela mantém bastante soberania, né? E etc. Na proposta do Gabriel, para mim ficou bastante claro, né? Ele não está falando dos países abandonarem as suas moedas nacionais, mas é uma tentativa de criar mecanismos que funcionem dentro desse padrão, que pode estar acabando ou não, do padrão dólar flexível, né, dos Estados Unidos, né, com o dólar ser a moeda mais forte, mas o importante é a gente criar iniciativas, né, que permitam uma cooperação e peçam que os países sofram crises de balanço de pagamentos, que tenham restrições de oferta e etc. Né? Então, iniciativas que a gente pode chamar de proativas, né? Que aumentar os espaços entre esses países para ganhar influência, aproveitar oportunidades, ampliar os mercados, né? E desenvolver oportunidades entre os países membros.
A literatura vai destacar muito os bancos de fomento e os bancos de desenvolvimento desempenham esse papel. A gente tem uma certa tradição nisso. No caso do Brasil, a gente tem um banco, o BNDES, que é um banco de desenvolvimento. Depois da crise de 2007 e 2008, proliferou-se até no mundo desenvolvido a abertura de bancos de desenvolvimento, dado o reconhecimento da sua importância, né, de atuarem anticiclicamente e etc. E iniciativas de proteção defensivas. Eu acho que o Gabriel falou bastante na apresentação dele, né? O quão foi importante, no caso brasileiro, a constituição de reservas internacionais. Isso impediu que nós precisávamos ir ao FMI, ou pedir recursos e etc. Né? Agora, a gente poderia usar, né, parte dessas reservas com sócios para criar redes de proteção e para casos de liquidez. Essa experiência já existe, eu vou falar daqui a pouco, estou olhando aqui para não me alongar muito, ela já existe na América Latina entre os países pequenos e médios, né? E criar um sistema de pagamentos regionais, que eu nada mais vejo como a mesma coisa, quase muito parecido aí, de moeda única, né? De você fazer com que o comércio e parte do investimento dentro da região não precise ser feito utilizando o dólar, né? A moeda forte, a moeda que aí pode sofrer problemas de escassez, né? E uma coisa também que os asiáticos desenvolveram, que vem desenvolvendo, né? O mercado de capitais regionais, né? Então, eles, a ASEAN, junto com Coreia, Japão e China, né? Eles têm o benefício de terem países desenvolvidos também na sua área de cooperação, mas eles criaram uma iniciativa, ABI, é uma iniciativa de desenvolvimento do mercado de capitais que permite os países se endividarem entre eles mesmos, né? Sem precisar do mercado de capitais americanos. E daí, assim, quando a gente vai olhar a história da integração na América Latina, chama muita atenção, né? Que a gente oscila muito, momentos de maior e menor integração e fragmentação. No momento atual, nosso comércio intra-regional está com baixo dinamismo e a gente está sofrendo uma grande fragmentação institucional, né? Várias instituições estão sendo abandonadas e etc. Eu tenho muita esperança, né, que nós voltemos, né, a resgatar essas instituições, resgatar as boas experiências, aprimorá-las, né, de forma a caminhar nesse sentido. Grande parte da literatura vai destacar que é importante que a maior economia da região seja o protagonista. Então, muitos vão dizer que o dinamismo da integração na América Latina começou a arrefecer por causa que o Brasil perdeu a sua capacidade de conduzir esse processo, né? Então, isso foi enfraquecendo desde 2012 e depois de 2016 praticamente foi abandonado, né? Então, o debate, só resgatar que o debate de integração, de maior integração e constituição de uma moeda única, ele está desde a origem da criação, né, da CEPAL, por exemplo. Então, nos anos 60, você cria a Associação Latino-Americana de Livre Comércio. O Mercosul, em 1987, já falava de uma moeda única, que era o gaúcho, né? O Gabriel Dalton Suri, eu acho que alguma coisa assim. E, quer dizer, várias vezes você já manifestou esse desejo, mas isso foi, enfim, arrefecido. No âmbito dessas associações, né, da LAD, que é atual, você criou o Conselho de Assuntos Financeiros e Monetários, que são instituições importantes para harmonizar as políticas macroeconômicas, os presidentes do Banco Central, os ministros da Fazenda, da Economia, discutirem, né, parâmetros, como caminharão, né, juntos nesse processo, seria fundamental. O programa, que é uma pena, né, que existia desde 1965, que
que era o convênio de pagamentos e créditos recíprocos, que era um mecanismo de compensação de pagamentos em moedas conversíveis, que tem, então, há muito tempo acontecia no Brasil, o Brasil fazia parte, ele foi encerrado no início do atual governo, né? E foi até encerrado pela uma decisão do Banco Central, não passou nem pelo Congresso, não foi uma decisão de política externa acordada pelo Congresso ou pelo Ministério de Relações Exteriores, foi o Banco Central que achou que não funcionava, não estava bom, e, enfim. E é uma pena, né? Porque são todos mecanismos que eles ajudam, né? Esse CCR, por exemplo, ele ajudava muito a gente exportar serviços, né? A gente exportou muito engenharia, por exemplo, através das grandes construtoras. O IRSA, que é uma iniciativa também super importante de integração regional. Eu estou falando muito da Ásia, né? O mundo dinâmico está na Ásia, então a gente tem que se integrar via Pacífico, né? Então toda a construção de infraestrutura em direção ao oeste são iniciativas extremamente relevantes para fomentar o nosso comércio e pode ser uma forma aí de ampliar. A Unasul ela foi criada em 2008, ela foi extinta em 2018, também foi uma iniciativa de integração, né, de todos os países da América do Sul, fizeram parte, eu acho que conseguiram reunir todos os países, mas, enfim, a gente está passando por esse momento aí de fragmentação. Foi criado o Banco do Sul também, que já deixou de existir, né, como um banco para financiar essas economias. Ainda existe o sistema de pagamentos em moedas locais. Esse sistema foi criado entre Argentina e Brasil e atualmente ele abarca também o Paraguai e o Uruguai, né, os países que fazem parte do Mercosul. Ele precisa ser dinamizado porque só uma pequena parte do comércio intra-regional, né, entre esses países que é executado via esse sistema, mas também poderia ser uma forma de você fomentar o comércio, você não precisaria aí do dólar, né, da moeda que é mais escassa e etc., sujeito aí a momentos de excesso de liquidez, falta de liquidez para honrar esses compromissos. Você tem o Fundo Latino-Americano de Reservas, que daí é um sistema que existe entre os países menores da América do Sul, que é de proteção e defesa quando os países estão com problemas de crise de balanço de pagamentos. Ele é pequeno, né? Então você precisaria ampliá-lo. Eu acho que, não sei se Costa Rica entrou e Uruguai, mas desses países todos precisaram ir ao FMI agora na crise pandêmica para pedir recursos, porque teve problemas aí de administrar o seu balanço de pagamentos. E a gente tem aí o Banco de Desenvolvimento da América Latina, que ele foi constituído em 1970 e a partir de 2010 ele se tornou uma agência aí de desenvolvimento multilateral, né, que tem crédito. Qual a vantagem? Porque geralmente os papéis emitidos por esses bancos têm um grau de eles são cotados, né? O risco dele é mais baixo do que os países individualmente, né? Então você consegue os países conseguem financiamento a custo mais baixo do que suas próprias economias individualmente tomassem aí recursos, né? Daí eu pensei, isso quase 30 minutos, isso mesmo. Quais são as questões mais críticas, né? Os avanços na integração, no caso brasileiro, né? Na América Latina eles ocorreram em períodos de bonança, e não no período aí que a gente teve aumento do preço das commodities, assim, nos anos 2000, e uma vontade política, né? Então, acho que Weissengreen, que é um autor importante que estuda sistema financeiro internacional, ele fala assim, para criar maior integração, para criar uma moeda única, tem que ter vontade política, né? Tem que ter ambição por parte dos países. Então, eu acho que, de repente, a gente está nesse momento, né? Depois dessa grande fragmentação que estamos passando, com destituição aí de várias instituições de governança,
a pandemia, toda a crise, né? Então, a Ásia, quando que a Ásia aprofundou esse processo de maior cooperação e integração e criou inúmeros mecanismos e vem desenvolvendo aí instituições para ajudar a lidar com problemas de balanço de pagamentos, problemas de crises e fomentar o comércio, né? Sendo a região mais dinâmica. A crise asiática, né? E depois cada crise eles impulsionam mais. Então, a pandemia, a gente tem que a crise pandêmica, né? Olhar como também uma oportunidade, dado que todos os indicadores sociais, econômicos e ambientais pioraram, né? A América Latina foi uma das regiões mais fortemente atingidas. A gente sabe que está tendo uma redefinição das cadeias globais de valor, uma tendência de cadeias regionais de valor, né? Então, nós temos também uma oportunidade de nos reestruturarmos produtivamente para tentar, né, fazermos uma nova inserção que promova maior dinamismo na nossa economia, né? E não sejamos só país exportador de commodities, né? E a gente está, enfim, num momento bastante tenso, né, na economia global, de redefinições de políticas, a própria da globalização, que é isso um pouco que eu vejo aí como uma oportunidade. Então, enfim, eu acho que a proposta do Gabriel e do Fernando Haddad me colocou assim, a gente, vamos estudar aí desenvolvimento econômico, integração, pode ser um caminho, né, para a gente resgatarmos um processo de desenvolvimento econômico que nós estamos precisando aí nesse momento de reconstrução. Gente, o que eu preparei era isso, para fomentar aí o debate. Acho que, enfim, estamos abertos. Acho que o Fábio pode até completar aí, dado que ele é um grande especialista em como operacionalizar essa moeda. Patrícia, ótimo. Acho que a gente pode fazer o seguinte, para vocês também terem a chance de perguntar. Eu faço eventuais complementações, comentários, junto com a Patrícia, claro, a partir das questões que vocês trouxerem. Tudo bem? Assim fica mais interativo, vocês têm mais voz e isso talvez seja mais agradável a vocês e a compreensão. Tudo bem? Então, fiquem à vontade, dúvidas, questões, comentários, por favor. Eu vou levantar um aspecto positivo e um que eu não achei tão. Coligações. Seria bom, por causa que um tem um, outro tem dois, junta, faz alguma coisa, tem alguma finalidade, né? Mas o aspecto que eu não achei tão bom seria da questão de direito do consumidor, do plano real. Não sei se acabaria tendo esse alicerce ou o respeito dos Estados Unidos sobre essa questão. Eu li isso sobre o direito do consumidor em um livro chamado Contratos em Dólar. Então, acho que essa é uma questão delicada. Tá bom. Vamos trazer mais questões, aí a gente consegue passar por várias. Obrigado pela sua. Vocês? Gabriel? Encaminhei algumas fotos, algumas mensagens para o Gabriel. Ele muito gentil, mais uma vez agradeceu o convite, agradeceu muito você. Ficou muito satisfeito em ver a sala cheia, acompanhando a discussão. O Gabriel é muito gentil, muito generoso. E tomara que logo a gente consiga tê-lo presencialmente aqui. Vocês vão realmente ganhar muito com isso. O Gabriel foi seu aluno? O meu Gabriel foi meu aluno. Acho que na graduação não, porque eu já dava aula na PUC, mas no mestrado. Tem um carinho. Ele é brilhante, gente. Ele vai dar filosofia a proposições de política econômica. De Hegel, a Kant. Por favor. O projeto de uma moeda comum tem pressuposto algumas ancoragens institucionais. Na América Latina, a gente vê trabalhando as instituições, de certa forma, não só no Brasil, mas nos outros países que compõem o Mercosul hoje, que seriam mais próximos de um mercado comum.
como desenvolver uma ideia dessa, levando em consideração que tem umas mudanças institucionais tão fortes e instituições fracas? Legal, ótima questão. Obrigado. Bem, vamos ver se tem mais uma e a gente arrecada a questão e passa para os nossos comentários. Dou-lhes uma. Duas. Aí, eu tenho uma dúvida. Eu sei que o BRICS ele também tem um projeto de criação de um banco central, de criação de moeda. Eu queria entender, e agora, justamente porque a Argentina também está interessada em entrar no BRICS, como que esses países, além dos Estados Unidos, como que eles vão enxergar essa criação da moeda, da unificação da moeda da América Latina, se é uma coisa boa ou se é uma coisa ruim? Porque eu imagino que uma relação unilateral, bilateral entre os países, não necessariamente vai ser uma coisa boa, principalmente para as grandes potências. Mas já em organismos multilaterais, como o BRICS, talvez seja uma coisa boa? Não sei. Ótimo. Então, vamos a partir dessas três. Patrícia, comece por gentileza, depois eu entro. Vamos lá, o Bruno falou do direito ao consumidor, eu não saberia dizer como isso seria ferido. Isso depende de criarmos uma instituição, né? Instituições que também protejam o consumidor na América Latina. Eu não veria isso como um grande problema. Não sei se eu te respondo, ou seja, que assim, eu acho que tem que ter, eu acho que um pouco vai de encontro do que o colega colocou, que você precisa ter vontade política, né? A vontade política de criar a institucionalidade e criar os mecanismos que isso funcione e mostrem alguns resultados. Né? Enfim, eu vejo um pouco isso. O colega colocou que essa dificuldade, né? A gente está num momento de bastante enfraquecimento e grandes desafios. Talvez o maior desafio que eu vejo hoje com a unificação na América Latina, por exemplo, é o problema pelo qual passa a Argentina, que numa tentativa de estabilização econômica está aventando a possibilidade de dolarizar efetivamente a economia, né? Oficialmente a economia. É lógico que isso ajuda, mas esse é o momento do Brasil estar junto, né? E tentar pensar regionalmente as questões. Daí eu acho que junto um pouco com a sua pergunta, teve um momento, eu não sei se foi, acho que foi antes da crise financeira internacional, logo depois da crise da Ásia, que o Japão falou que ia criar um FMI no leste asiático. E isso foi rapidamente podado pelo establishment, né? pelas organizações, pela governança que faz parte do atual sistema de Bretton Woods, de dólar flexível, com a Banco Mundial, o FMI, conduzido aí pela economia americana. E o que eles fizeram, então, foi ir pelas rabeiras, né? De criar uma institucionalidade que se coloca como complementar ao FMI. Então, eles têm trabalhado muito nesse sentido. E eu acho que os BRICS também, tudo que os BRICS, toda a institucionalidade que os BRICS têm colocado, é no sentido de ser complementar e não substituir o papel aí que o FMI desempenha. E claramente, dado a grande globalização financeira, o FMI não dá conta sozinho de fazer os resgates quando eles se tornam necessários, quando você tem falta de liquidez e etc. Isso já ficou claro na crise de 2008 e novamente, né, aparece na crise pandêmica, né, que você precisa realmente de outras instituições. Então, a governança e a atuação, acho que o BRICS, a China, acaba tendo um papel bastante relevante. Ele vai tentando criar alguma coisa que não questione a hegemonia do dólar. O Gabriel começou a apresentação dele falando assim que a gente está discutindo que o dólar não é mais a moeda hegemônica e que, enfim, talvez uma chinesa supere, enfim, você tem um debate aí, se o país está ou não em decadência, então não vamos discutir isso,
vamos tentar se colocar de forma complementar e daí há espaço. No caso do Eduardo Carvalho, estuda bastante essa coisa da institucionalidade desses bancos de desenvolvimento e como que eles vão criando, né? Ou abrindo espaço de cooperação e coordenação sem entrar de frente, né? Tal. Apesar que a questão geopolítica cada vez se coloca como mais pesada, né? Do ponto de vista dos interesses americanos e tal, mas aí faz parte dos interesses chineses juntar outros países para aí, né, reduzir aí o grau de pressão. Eu vejo um pouco isso. Não sei se respondi. Não, deixa bem claro. Então, o artigo, Não sei se o Fábio concorda. Pelo artigo e pelo que você comentou, então justamente não é ainda esse projeto de unificação monetária não é uma coisa muito radical ainda, muito revolucionária. Seria mais de encontro justamente com as outras instituições e com do comércio, da governança. Viria de encontro com isso, ele não ia questionar, seria mais um degrau, assim, digamos. Eu acho que o Gabriel é até mais radical do que eu. Eu sou mais conservadora e mais, eu acho que o espaço que eu vejo é mais de coordenação e de tentar, né, integrar monetariamente, criar mecanismos, tal, né, fomentar isso. Agora, quando você vem com uma proposta de moeda única, eu vejo como mais revolucionário. Só complementando, Patrícia, acho que da questão do Bruno, né? Não sei se você está na cabeça com a criação de uma moeda que seja meio de troca dos países internamente, tá? Que não é a proposta que foi aqui colocada pelo Gabriel e pelo Fernando Haddad. Eles colocaram uma ideia de a gente ter uma reserva internacional nos países da América do Sul que seja uma mesma reserva e que não seja o dólar e que não seja uma moeda exclusiva de um país. Tá? Isso facilita em que medida? Né? Isso facilita na medida em que, por exemplo, para eu comprar alguma coisa da Argentina, eu não preciso primeiro comprar o dólar. Tudo bem? E aí, se fosse necessário eu sempre ficar comprando o dólar, por exemplo, imagine a Argentina para comprar uma coisa do Brasil, ela teria que mandar dólar para o Brasil para poder receber um bem ou um serviço. Quando ela manda dólar para o Brasil, ela fica com menos dólar que é a moeda internacional. Quanto menos dólar ela tiver, menos ela compra do mundo. Então, se ela puder pelo menos poupar dólar, não trocando dólar com o Brasil, mas trocando uma outra moeda que seja daqui, tá? Ela vai estar se preservando nesse sentido. Mais do que isso, quanto mais a gente puder trocar mais facilmente entre Brasil e Argentina, mais bens e serviços que Brasil e Argentina produzem, que são complementares para a produção, por exemplo, de outros bens finais, tá? Mais esses países vão comercializar entre eles, o que fortifica, por exemplo, a produção. Né? Por isso que o Gabriel várias vezes comentou que quando a gente está falando de integração regional, a gente não pode excluir a moeda. Tá? A moeda importa, porque sem ela a gente não compra, por exemplo, um país com o outro. E o que em muito, né, nós temos como iniciativa de maior integração é sempre só em bens e serviços. Né? E se trouxermos junto com isso uma integração de moeda, talvez a própria integração de bens e serviços se dê de forma mais intensa, mais complexa, tá? E essa região ganhe mais. Então, a coisa de direito, por exemplo, do consumidor, viria se a gente estivesse falando de uma união monetária no sentido da União Europeia, da zona do euro, tá? Mas que não é a proposta em si feita aqui, que é uma proposta que visa unificar a moeda pela qual os países trocam entre si. Tá? Sendo que não valerá essa moeda para eu comercializar, você comercializar, a Paty comercializar, Gabriel, Anderson, tá? Aqui na cantina da UFABC. Tudo bem? Aqui a gente continua usando o real, mas o real terá alguma troca para essa moeda e os países, tá, que tiverem essa moeda como reserva, eles trocarão nessa moeda aqui especificamente. Tudo bem? Então vejam, no final das contas, a integração monetária nesse sentido, ou integração de reservas nesse sentido, né, é uma coisa que pode ajudar a integração na formação de bens e serviços ou na produção de uma cadeia regional de produção de valor. Tá? E aqui, só para fazer uma diferenciação, né, o Keynes, é interessante que o Keynes
ele foi mais radical do que o Gabriel e o Fernando Haddad. Por quê? Porque para Keynes, né, a reserva internacional em uma moeda que era supranacional, ou chamado Bancor, vocês certamente ouviram a Patrícia falar sobre isso em Macro 2, em vários comentários, porque não é do conteúdo da disciplina, mas tenho certeza que em vários comentários o Bancor aparecerá, bem como vocês também, aqueles que estão em Macro pós-keynesiana, também me ouvirão falar sobre isso. Keynes tinha a ideia de que quem fosse signatário desse acordo de uma reserva única chamado Bancor, teria que aceitar necessariamente que os países, né, deficitários recebessem Bancor dos países superavitários. Então, haveria uma compensação automática dos déficits e superávites comerciais entre todos os países signatários do acordo. Tá? Qual era a lógica de Keynes nesse sentido? Como o planeta Terra não troca com nenhum outro planeta até hoje, então a gente não tem troca alienígena, tá? Isso faz com que, necessariamente, o jogo do planeta Terra, em termos de resultado da balança comercial, tem que ser o jogo com ganhadores e perdedores. Não tem jeito de todo mundo ganhar. Tudo bem? Então, o que Keynes pensou? Sempre que existem países ganhadores no comércio internacional, esses países eles não exportam só bens e serviços, eles exportam desemprego. Tudo bem? Um país que compra de um país superavitário, ele deixa de produzir internamente. Se ele deixa de produzir internamente, ele não emprega para produzir. Então, Keynes falou, não usemos o comércio internacional como mecanismo de exportação de desemprego. Tá? Daí que vem a compensação automática na moeda única que Keynes desenhara lá atrás, em 1944, tá? nas conferências de Bretton Woods, chamada Bancor, mas ela teria uma compensação automática entre deficitários e superavitários. Aqui não tem isso. Tá? Então, aqui tem a ideia do desenho, mas esse desenho de uma moeda de reserva, tá, que é comum. Então, direito de consumidor, aqui não entraria tanto. Mas, se a gente estivesse falando de uma moeda tipo euro, daí sim, a história seria bem como a Patrícia trouxe. Tá? A gente precisaria ter instituições desenhadas para fazer com que existisse alguma sintonia, harmonia, acho que unicidade seria muito forte, mas harmonia entre os diferentes países que passariam a ser monetariamente um mesmo país se assumissem a moeda meio de troca, poder liberatório como única, como faz o euro, por exemplo. Tá? A questão do colega sobre instituições, só complementar que, de fato, a pergunta é interessantíssima, mas me lembro que a primeira reação que eu tive ao ler o artigo do Haddad e do Gabriel foi... Chamei o Gabriel no WhatsApp, falei, sensacional a sua proposta com o Fernando, porque a sua proposta exige que, em primeira instância, o que se tenha é uma discussão de política da América do Sul. A economia vai ser resultado disso. A criação de uma moeda de reserva única só vem depois que os países sentaram na mesa e negociaram. Toda vez que duas pessoas conversam de alguma coisa, elas estão fazendo política. Tudo bem? Por isso que não existe essa coisa de nova política ou velha política. Isso é adjetivo para um substantivo que é o mesmo, política. Isso que importa. Tá? Então, para que a gente possa ter essa moeda de reserva, a diplomacia, a política externa, os presidentes terão que estar em intensa e afinada conversa para que possa, então, sair alguma coisa daí. Nesse sentido, as instituições, obviamente, se a realidade muda, as instituições também mudam. Tá? E talvez essa necessidade de uma maior sintonia faça com que as instituições tenham um enforcement maior para serem instituições fortes ao longo do tempo. Tudo bem? Por quê? Porque agora, para você mexer numa instituição que está alinhada com uma coisa que não é só do país, essa mexida vai ter que ser brusca e vai gerar uma consequência em cadeia muito maior do que quando a gente só tem uma instituição localizada. Tudo bem? Então, bem, o mundo ele está sempre mudando e com ele as instituições mudam. Tá? As instituições, vocês sabem disso muito melhor do que eu, elas não são dadas, né, e estanques. Elas vão evoluindo no tempo, fazem, né, a sociedade andar num determinado caminho, mas a direção pela qual o caminho da sociedade está andando também muda as instituições. Tudo bem?
O importante é a gente saber, a sociedade saber, tá? De forma democrática, tirar instituições que não colaboram para o seu desenvolvimento e fazer com que aquelas que colaboram para o desenvolvimento sejam cada vez melhores e mais atuantes em geral, tudo bem? Vocês podem ter a discussão que for sobre se o VAR melhorou o jogo de futebol ou não, tá? Mas que tornou o jogo de futebol mais justo, tornou, tudo bem? Isso é uma instituição que mudou, tudo bem? Por fim, a sua questão também, só complementando a Patrícia, olha que interessante, né? Quando a gente faz a associação do novo Banco de Desenvolvimento, que é o Banco de Desenvolvimento dos BRICS, a ideia é, sobretudo, não só fomentar a troca, tá, entre os países pertencentes ao BRIC, mas também aos BRICS, mas também fomentar a troca de países que estão, de certa forma, no radar dos países do BRICS. Tudo bem? E aí, quando houve a capitalização desse novo Banco de Desenvolvimento, essa capitalização não foi feita só nas moedas locais, ela também foi feita em dólar. Por quê? Porque o dólar continua, no mundo, correspondendo a mais ou menos 75% das transações financeiras e comerciais e acúmulo de reserva dos países, tá? Então ele é a moeda relevante. Então, inclusive, empréstimos são concedidos em dólar, mas desde que tenham em alguma das pontas, algum dos países do BRIC, como fornecedor de alguma coisa que aquele empréstimo vai permitir pagar. Tá? E qual que é a importância disso, né? A importância disso é que quanto mais integração existe entre grupos de países, mais fortes esses países são. Tudo bem? E quanto mais fortes esses países são, estou em pleno acordo com a Patrícia, a gente não precisa mudar o FMI, porque o importante não é a gente ter 5 ou 10 grupos brigando entre eles. O importante é a gente ter um mundo que consiga coordenar entre si. Agora, esperar que o mundo vai conseguir se coordenar autonomamente, não vai funcionar. Tudo bem? Então, esses grupos de influência, quanto mais fortes eles ficam, mais pressão, inclusive, eles exercem para que as instituições, tais quais existem hoje, Banco Mundial, Fundo Monetário Internacional, prestem atenção que o espaço de poder que antes elas tinham, capitaneado por algum poder, porque nunca existe alguma coisa vazia dele, tudo bem? Então, por exemplo, os Estados Unidos mandavam muito no FMI, bem, agora vai ter que perceber o que esse grupo aqui está falando. E a gente percebe isso no FMI. Tá? O FMI, em comparação a quando eu comecei a estudar economia há 10 mil anos atrás, ele está bem diferente, tudo bem? E está bem diferente não somente porque o grupo de outras ideias e de outros grupos com geopolítica forte, né, que está surgindo por aí não é pequeno, mas também porque vários dos economistas que um dia lá passaram, tá, tiveram mudanças de ideias, se tornaram dissidentes, começaram a arejar, oxigenar, ver coisas diferentes e propor mudanças. Talvez o mais representativo desses, no sentido geral do FMI, por exemplo, seja o Stiglitz, né, que foi um dia um assessor para o FMI e depois percebeu que tudo aquilo que ele propunha, baseado no que o FMI lhe passava para propor, era uma coisa que não cabia em termos de diversos países para os quais ele era mandado como delegado da FMI. Então você tem um movimento vindo por todos os lados. Ficasse o FMI estanque onde estava, certamente hoje a gente teria um FMI do Japão. Se a gente não tem, é porque ele também muda. Só que ele não muda por vontade exclusivamente própria. Tudo bem? É por isso que essas organizações em paralelo existem e são importantes. Patrícia, mais complementos? Mais questões? Vamos lá. Questão sem dúvidas sobre a moeda. Eu tive tantas dúvidas sobre como podia funcionar esse sistema. Não sei se é uma pergunta assim, realmente se encaixa na discussão, mas eu só fiquei curioso como seria talvez a dinâmica de influências de poderes dentro da própria América Latina, para talvez impedir ou não deixar com que alguns países menores fiquem à mercê de outros países mais poderosos, mais influentes nessa reserva que falou, por exemplo. Não fazendo com que eles tenham que tomar medidas extremas para serem beneficiados pela reserva, só porque um outro país maior está falando que, né, para poder exercer a influência dele. Isso, mais alguém que a gente talvez arranjamente, né? Por favor. O senhor falou que...
Você falou que a gente não vai ter acesso a essa moeda, né? A gente aqui, nós meros mortais, não vamos ter acesso a essa moeda. Mas existe a possibilidade de uma integração dessa moeda, assim como o euro, a gente passar a usar essa moeda no dia a dia e se incorporar na América Latina, um bloco econômico do Sul, todo mundo passar a usar essa moeda e extinguir as próprias e passar a utilizar essa moeda? Não. Boa questão. Mais perguntas? Que a gente junta um pacote de 3. Se você pudesse explicar o termo diplomacia do dólar que o Gabriel utilizou? Obrigado. Você quer começar agora? Certeza? Certeza. Imagina o complemento. Eu já falei bastante. Então, vamos lá. Bem, sobre questão de distribuição de poder. Tá? Essa questão me lembra muito o processo de formação daquilo que hoje a gente chama de Fundo Monetário Internacional e Banco Mundial. Tudo bem? A pretensão, quando Keynes desenhou essas duas instituições, o desenho já comentei com vocês, o desenho na aula de Marco PK, o desenho é dele, embora o conteúdo não. E por que isso aconteceu? Né? Porque Keynes, ele fora um cara, né, que viveu a Pax Britânica, vendo aquilo ali, os resultados daquilo ali, e vendo, né, o Reino Unido, enquanto país, construir essa rede que ele tinha construído lá atrás, que fez, né, toda a rede ganhar muito, mas o Reino Unido ganhar demais. Né? Ele fora favorável a isso inicialmente, e depois, com o passar do tempo, quando ele sai da teoria dos preços e vai para a teoria da produção, ele começa a perceber isso. Agora há pouco a gente conversou sobre exportação de desemprego. Né? E aí, no final das contas, ele quer desenhar um sistema internacional que, na ideia dele, que fosse um sistema que arbitrasse ganhos e perdas para ninguém ganhar e perder. Tudo bem? Então, veja, ele tinha na mente uma ideia de equalização grande. Né? Pelo menos em termos de comércio internacional, os países eles estariam mais nivelados para que nenhum ganhasse em cima do outro. Qual foi o grande problema? Poder. Por quê? Porque quando ele vai discutir isso nos Estados Unidos, embora ele fosse o grande protagonista das conferências de Bretton Woods, o Reino Unido tinha uma posição absolutamente subordinada na economia global aos Estados Unidos. Tá? Só a dívida pública do Reino Unido naquele instante era equivalente a 250% do PIB. Tudo bem? E muito daquilo que era dívida externa era só com os Estados Unidos, não só, mas principalmente com os Estados Unidos. Então, na disputa pelo que daria conteúdo àquilo que ele havia desenhado, ele perde a disputa para Dexter White. Tá? E, no final das contas, os Estados Unidos acabam tendo, por serem os maiores capitalizadores, pelo desenho que foi formado, sendo os mandatários das instituições multilaterais. Bem, para que isso não aconteça novamente, primeiro tem que partir, né, na mesa de negociação de princípios que sejam equivalentes a todos os países. Então, tem um debate que é anterior à economia e que a economia não pode suplantar, por exemplo, a importância do pares, membros. Tudo bem? Não é porque a gente está num clube e uma pessoa é mais alta que a outra que ela é mais poderosa. Tá? Agora, isso também exclui, claro, né, que os próprios países que são bastante menores do que, por exemplo, o Brasil, que esses países também não queiram alguma liderança econômica do Brasil. Por quê? Porque uma integração, ainda que subordinada, mas país que é pequeno, é uma integração que vai trazer benefício. Tudo bem? Então, o importante é, na mesa de negociação, se criarem, mais uma vez a palavra que o colega trouxe lá atrás, instituições, tá, que sejam protetoras e sejam inibidoras de construção de desigualdades. Tudo bem? Não é simples, mas esse é o princípio do qual se deve partir. Né? Daí, da sua questão, olha, é interessante. Por que a proposta do Keynes lá atrás e do Fernando com o Gabriel agora para na moeda de reserva e não, tá, na moeda em todas as suas funções, meio de troca, unidade de conta, reserva de valor? Né?
Porque toda vez que nós adotamos uma moeda única num conjunto de países, a gente perde automaticamente duas políticas econômicas para lidar com fatores domésticos que possam ser, naquele instante, adversos. A gente perde a política cambial e a gente perde a política monetária, né? Então, a moeda efetivamente dos países, né, ser uma moeda única, ela traz essa questão, tudo bem? Eu posso chamar isso de problema se eu olho para a economia. Se eu olho para a Europa, eu entendo que a principal razão para existir o euro, por um lado, é para, no cenário global, aqueles 17 países que fazem parte do euro, a Croácia está entrando com 18, eles agora se tornam um país em nível global, eles competem bem com todos os outros, porque são mais ricos do mundo olhados, tá, conjuntamente, não individualmente. Agora, o grande fato na Europa que levou à construção dessa moeda não foi a economia especificamente. Foi a tentativa de evitar que 4.000 anos de guerra naquele território parassem. Tá? Então, tinha uma pretensão que era uma pretensão muito mais daquilo que a gente pode chamar de uma união política, de uma construção de uma identidade nacional, porque moeda, vocês sabem, ela é absolutamente fiduciária, ela não tem lastro. Então, se você tem o símbolo de uma moeda comum, talvez você se entenda como europeu, antes de ser alemão, croata, tá, maltese, por aí vai. Tá? Então, lá, eles abriram mão dessas autonomias, porque eles estavam interessados numa união que fosse construtora de uma unidade supranacional chamada sul-europeu. Aqui, para a gente, né, a proposta que o Gabriel e o Fernando fizeram é uma proposta que visa fazer com que a política monetária dos países, por exemplo, não fique refém de ter que conseguir lidar com escassez de reserva, né? E também que a política cambial não precisa ficar perdendo reserva em moeda forte, e logo essas duas são menos voláteis com essa união de reservas. Então, se a gente perceber, a proposta deles reforça a política monetária e política cambial. A ida para uma moeda comum retira essas duas políticas da autoridade nacional e passa para a autoridade supranacional. A diplomacia do dólar, curto e grosso, é o seguinte: a Rússia, covardemente, indevidamente, invade a Ucrânia. No outro dia, um sexto das reservas russas estão congeladas. De fora. Essa é a diplomacia do dólar, assim, curto e grosso, né? Bom, eu não sei se eu sou capaz de, vamos dizer, tentar contribuir um pouco. A questão da distribuição de poder, eu acho que o Fábio já colocou o essencial, é a forma de você construir instituições que mostrem que todo mundo vai sair ganhando, né? Então, os países menores são os países com mais problemas de montar arranjos próprios, né? E são, vamos dizer, do ponto de vista do poder global americano, assim, ou do FMI, são menos importantes, né? Enfim, então, se você junta, você forma um bloco, você aumenta muito mais seu poder de barganha, sua capacidade de proteção, né? De socorros, etc. Né? Então, sei lá, esquemas de swaps, né? Bilaterais para sustentar uma moeda com problemas de liquidez, para funcionar como emprestador de última instância. Então, pode ser benéfico para todo mundo. Mas é lógico que o país líder, né, no caso, que é o Brasil, pode ser o maior país, ele não pode ser ganancioso, né, e achar que ele pode tudo e os outros têm que se submeter. Então, isso tem que ser acordado de acordo com a política, né, de ser uma construção política. E, de novo, né, tanto a Europa foi isso, e eu acho que aqui precisa, a política vem antes da economia, né, sempre é uma decisão política. A questão da moeda única, eu acho que o Fábio foi, né, brilhante em ensinar, né, quais são as dificuldades de você abrir mão, né, desse poder soberano de emitir a sua moeda, ou abrir mão, né, de fazer política monetária e cambial, que são questões muito mais complexas, né, do que a gente não acredita que seja fácil criar essa moeda única, aumentar essa integração, cooperação monetária e financeira, já é algo bastante
politicamente, que exige bastante esforço, né? Quanto mais criar uma moeda única que mexe com símbolos nacionais e com as identidades dos países, né? Então, eu acho que por isso também, né, poderia parar. Eu acho que, enfim, de novo, o Fábio, né, ele falou a diplomacia do dólar, né? O dólar, enfim, toda a crise que vem, claramente a gente vê o poder, né, da moeda americana de socorrer os mercados, de dar liquidez, né, de ser um emprestador aí, de última instância, né, e de pôr, enfim, restrições ali aos países. Não sei se eu complemento, eu não acho que eu não sou capaz de complementar, evidentemente. Acabou de externar. Generosidade da Patrícia. Sobre só aproveitar o negócio da diplomacia do dólar, eu me lembrei de uma coisa que há pouco tempo, né, a guerra começou em 25 de fevereiro, 24, 25 de fevereiro, e depois de talvez um mês e meio de guerra, a Rússia dizia que o congelamento das reservas internacionais e dos canais de transmissão de recursos do resto para lá, pelo menos em dólar, ou nos canais que são gerenciados, né, por instituições ocidentais, a Rússia falava, não, isso não tem problema, tudo bem? Porque nós temos muita reserva em yuan. Tá? Qual é o problema de ter muita reserva em yuan? É que quem aceita yuan fora da China? Se ninguém aceita yuan fora da China, você só compra em yuan de quem? Da China. Tudo bem? Nesse sentido, imagina a Rússia. Se ela está cada vez mais, por causa da interrupção dos canais de chegada de dólar lá, recebendo menos dólar, que é a moeda que compra no mundo inteiro, e ela só tem yuan, né? Significa que ela só vai comprar com a China, que é um país, em última instância, que ela já tem um déficit comercial. Então, ela vai mandar um bando de yuan para a China e vai receber menos yuan do que manda. Logo, daqui a um tempo, acaba também a reserva em yuan. E, além disso, o mais complicado é que só compra aquilo que a China produz. Então, agora começa o inverno na Europa, eles precisam comprar alimentos, a China não produz alimentos. A China tem 20% do seu território capaz de ser explorado em termos de produção agrícola. E, nesse sentido, a China não vai vender alimentos para a Rússia. Né? A Rússia vai ter que vender alimentos para o Brasil, mas a Rússia só tem... A Rússia vai ter que comprar alimentos do Brasil, por exemplo. A Rússia só tem, vamos supor, yuan na mão. O Brasil não recebe yuan. Tá? De quem que ela compra? É por isso que o problema, quando a gente fala, vocês ouvem isso muito quando vocês estão estudando, tá? Com o Gabriel, tá? Com a Patrícia, economia brasileira, vocês escutam assim, a gente está passando por um tal estrangulamento externo. Tem outro nome, está passando por uma restrição externa, tá? Que marcam, né, 510 anos da nossa economia, basicamente. O que quer dizer isso? Quer dizer que o país, né, ficou sem moeda estrangeira. E se ele não tem moeda estrangeira, vocês não compram no Shopee, nem no AliExpress. Tá? Porque vocês vão precisar de dólar para comprar, talvez, sei lá o que vocês compram, esse tripé aqui. Eu não sei como é que chama isso, né? Eu chamo de tripé. Tá? Vocês não podem comprar isso, porque a gente não tem dólar para comprar isso bem. Tudo bem? E por isso que a proposta é interessante, porque ela visa a preservar o contingente de moeda forte que o país tem, fazendo com que, entre esse grupo, não haja troca dessa moeda forte, mas uma outra. E, ao mesmo tempo que essa outra, esses países facilmente a acessam, isso significa que eles poderão diversificar o seu comércio. Tá? E aí a sua integração regional vem também disso. Quanto mais se troca, mais se tem que produzir para se trocar. E quanto mais se produz, mais se complexifica a produção. Tá? Então, a diplomacia do dólar, a gente consegue observá-la, por exemplo, no sentido em que, quando a Rússia se gaba de ter centenas de bilhões de yuan, tá? Isso significa basicamente que ela vai trocar só com a China. Tá? E logo, como ela é deficitária, daqui a pouco ela perde para a China todas essas reservas na própria moeda chinesa. Né? Enquanto que o dólar não está lá, não está chegando mais lá, porque a diplomacia do dólar simplesmente disse: corte o canal de chegada de dólar lá. Se o mundo é capitalista e tudo se compra e se vende nesse mundo capitalista, e no mundo se compra e se vende em dólar, quem produz o dólar tem uma carta na manga, tal qual se a gente estivesse falando em guerra, quem tem arma nuclear. Tudo bem?
mais questões? Não sei a hora. Professor, eu confesso antes que eu não li o artigo, então não saberia dizer a respeito. Mas, não sei se é uma pergunta meio leiga, mas no caso, o SUR não teria nenhuma paridade com o dólar ou qualquer moeda, e se tivesse, não acabaria com o propósito dele, assim, então ele estaria exposto a qualquer frivolidade, assim, da política monetária americana, ou que seja? Começar, Patrícia? Você está falando, desculpa, eu fui olhar o horário, se o dólar... Então, se o SUR não teria nenhuma paridade com o dólar... Não, teria. Essa paridade seria flutuante. E não teria nenhuma, assim, nenhuma influência da política monetária americana que pudesse ser ruim? Assim, pudesse piorar o processo? Então, a política americana, ela sempre nos influencia, né, por conta que é a moeda mais forte, a moeda que tem um privilégio exorbitante, que o Paulo falou, 75% do comércio é feito em dólar, grande parte das transações financeiras são em dólar. Então, não tem como não prestarmos atenção. Todo mundo sabe que semana passada o Fed americano subiu a taxa de juros em 0,75 e a perspectiva é que suba nos próximos meses. E todos os países olham e falam assim, nós vamos fazer o que agora? Né? A gente vai precisar subir mais, não vai precisar. E assim, antes de ontem, a Libra despicou, né, no mercado internacional. Então, quer dizer, você pode, como a taxa de juros americana está subindo, você pode ter uma fuga de capitais para a economia americana. E daí os países começam a sofrer pressões para desvalorizar a sua moeda. Né? Mais forte. Eu acho que esses mecanismos vão continuar existindo. A ideia é que existe uma paridade, o câmbio seja flutuante com a moeda forte, com as demais moedas. E uma tentativa de ir coordenando a política monetária entre os países que participam dessa moeda, que só vai existir como unidade de conta. Ele dá o exemplo da ONB, que foi a moeda criada no plano real para fazer a transição de um regime de inflação alta para um regime de inflação baixa. Né? Então, enfim, entre os países, você vai tentar fazer a maior coordenação possível da política cambial monetária, de forma que um país não desvalorize mais rapidamente que o outro e que, sei lá, em busca de aumentar as compras do lado, mas que faça as coisas mais acordada e, enfim, certo? Com mais negociação, mas as paridades se mantêm. Bastante, né, flutuante com o resto do mundo e internamente uma tentativa de aumentar a harmonização e a coordenação. Eu sempre penso na Ásia, né? São países que cada um tem a sua moeda e eles conseguem, de alguma forma, fazer bastante coordenação na condução da sua política cambial. Mas ninguém tem câmbio fixo. Eu não olhei esses dias, mas provavelmente está depreciando a moeda desses países vis-à-vis dos Estados Unidos, está subindo a taxa de juros. Também não vai ter o que fazer em caso de contração, expansão da liquidez internacional por meio do dólar, assim. Como assim? Então, no caso da política monetária americana, o que eles fizerem não vai ter o que fazer, vai ter meio que se ajustar internamente. Eles subiram a taxa de juros por causa da inflação interna, né? E isso atrai capital para lá, porque está sendo bem remunerado, o risco é baixo, enfim, a busca da liquidez. Os outros países ficam mais arriscados. É um pouco nesse sentido. É que nem na pandemia. Na pandemia você teve uma grande fuga de capital para os países desenvolvidos. Né? A gente seguramos a onda, tinha bastante reservas internacionais, mas grande parte da América do Sul precisou ir ao FMI para conseguir honrar os seus compromissos. Eu acho que... faz um tempo que eu também li o artigo, mas tendo em vista a pergunta do meu colega, essa política cambial, caso a moeda seja de fato unificada, ela tem que ser necessariamente flutuante, ela não pode seguir por uma outra vertente, talvez, ou
Porque se caso isso acontecer mesmo, se os Estados Unidos começam a aumentar muito fértil, e aí essa moeda desvaloriza, o que ia acontecer regionalmente seria a maior dependência. Então, por exemplo, a Argentina ficaria mais dependente da economia brasileira, das suas exportações, por exemplo. Aí você teria como evitar isso, se caso o câmbio, essa política cambial não fosse tão flutuante? Então, na literatura a gente fala que os países em desenvolvimento e subdesenvolvidos sofrem do medo de flutuar. Origem sim, né? Que a gente chama na literatura. Então, eles fazem o possível porque o câmbio estável é bom. Mas permitir que o câmbio flutue é um grande poder de ter um instrumento de política. Como a gente viu na Europa, os países da periferia estavam com grandes problemas e grandes déficits no seu balanço de pagamento, e eles não conseguiam se financiar. E eles não podiam depreciar a moeda para mais facilmente se financiarem. Né? Então, o câmbio flutuante é um instrumento poderoso, certo? E o câmbio, quer dizer, o câmbio estável, vamos dizer, é uma coisa desejável, porque ajuda no processo de tomada de decisão. Mas o câmbio fixo é sempre sujeito a ataques especulativos. Né? Não sei se é um pouco por aí. De qualquer forma, vai ter... ela não vai ser fechada ao mundo, vai ter algum tipo de influência em relação ao... Eu acho que é flutuante. Esse SUD, né? SUD, né? Ele chamou? Enfim, ele vai ser flutuante com relação ao dólar. Entendeu? E a tentativa de internamente entre os países participantes manter, na medida do possível, a maior harmonia possível, né? Diferente do que ocorre hoje, que ele flutua muito, cada um para um lado. Só para complementar, só pegando a primeira pergunta, 75% das trocas no mundo entre países acontecem em dólar, sejam financeiras, sejam trocas de reservas, sejam comerciais. Isso significa, portanto, que o dólar é a taxa de câmbio relevante, tá, de 75% das transações que acontecem interpaíses. Tá? Logo, quando o Fed faz política monetária para cuidar do dólar, ele causa política cambial no mundo inteiro. A política monetária dos Estados Unidos é a política cambial do mundo. Então, isso vale para um arranjo com o Sul ou sem o Sul. Tá? Vai continuar valendo. Aí tem uma coisa que é interessante, que é qual era a proposta que eles tinham para a política cambial. Era um câmbio relativamente fixo. Tá? O que quer dizer relativamente fixo? O câmbio, o Keynes sempre meio em cima do muro com tudo, pragmático. Tá? É o que a Patrícia acabou de falar, era um câmbio que flutua, mas flutua de acordo com as circunstâncias e com as necessidades. Então, se está mais caro comprar dólar, não adianta a gente manter um Sul, tá? Que, em última instância, está trocando pouca reserva entre os países membros, tudo bem? Porque isso quer dizer que o dólar está muito caro, inclusive para essas trocas internas. Então, algum reajuste vai ter que acontecer. É flutuante em última instância, mas não é. Por quê? Porque ele vai flutuar de acordo com a necessidade. Se a circunstância se mantém, tá, o câmbio não se altera. Essa paridade entre as moedas para gerar essa reserva não precisa se alterar. Tá? A Patrícia acabou de falar isso. Se a gente olha para o mundo hoje, a volatilidade cambial tem que ver com movimentos que estão acontecendo nos capitais financeiros buscando, tá, um maior prêmio de risco fora. Tudo bem? Em função da taxa de juros do FED está subindo. Não tem nada a ver com a gente estar mudando uma determinada paridade para tentar fazer com que as nossas capacidades de inserção no preço nominal, ou seja, no câmbio, tá, se adequem àquilo que é necessário para o país. Tudo bem? Então, é a ideia do administrado, a melhor forma de dizer, tá, seria isso que eles falam. Olha, a proposta que eu tenho é que o câmbio seja fixo. Por que ele quer dizer com fixo? Estável, porque câmbio instável gera incerteza e tudo que a gente não precisa é mais incerteza, já basta aqui na nossa cabeça. Tá? Agora, ele não é fixo, rígido naquele único patamar, ele vai contra o padrão ouro, por exemplo, por causa disso. Tá? Então, ele precisa se alterar se a circunstância se alterar. Tudo bem? O time está ganhando, mantém. Tá? O time começou a dar ruim, tá? Muda. Essa é a ideia. Pragmático. Pragmático, super pragmático. Super.
Podemos